Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Me chamo Carla Nonomura e eu sou a sua professora de Química. Hoje a gente vai ver um assunto bem interessante com uma abordagem um pouco diferente. Então, vamos lá. Para começar, gente, a gente vai começar com uma pergunta, que é um pense e responda. É um momento aí para a gente refletir, para a gente ter aí um pensamento existencial. Vocês já pararam para pensar de onde vem todos os componentes, todos os átomos, tudo que existe? Já pensou do que você é formado e do que você é feito? Então, vou dar aqui a resposta para vocês em 3, 2, 1 e já! Exatamente! Todos nós somos formados ali a partir do grande Big Bang. Então, o que foi o Big Bang, gente? Foi um momento ali que teve uma implosão e uma explosão. Vamos aqui para a tela. Ó. Aqui no início do tempo, no tempo zero, eu creio que foi quando Deus disse, haja luz e todas as coisas começaram a passaram à existência. Então, a gente tem aqui ó, a formação dos quarks. A partir da formação do quark, a gente teve a formação dos nêutrons e dos prótons. E depois de quase 3.000 anos, né, a gente teve a formação ali dos núcleos de hidrogênio, dos núcleos de hélio, formando o átomo de hidrogênio e o átomo do hélio. E a partir né, da formação desses átomos, todas as coisas foram sendo criadas. Né? Então, os planetas, as estrelas, as galáxias, né? E, inclusive, eu e você, caro aluno. Então, ó, nós somos formados basicamente de poeira de estrelas. 90% ali da nossa massa corporal, na verdade, gente, veio das estrelas, exceto né, o hidrogênio e o hélio. Mas, por exemplo, o oxigênio do nosso corpo, o carbono ali do nosso corpo, o hidrogênio e o nitrogênio e todos os demais elementos ali que formam o nosso organismo veio ali da explosão das estrelas. A gente tem aqui um cientista muito famoso chamado Carl Sagan, que ele diz que o nitrogênio do nosso DNA, o cálcio ali dos nossos dentes, o ferro do nosso sangue, o carbono em nossas tortas de maçãs foram feitos ali no interior das estrelas em colapsos. Né? Todos nós somos feitos de material estelar. Então, vamos conhecer aqui um pouco sobre a história, né? Sobre toda essa trajetória ali das estrelas. Então, tudo começa ali com uma nebulosa, ela vai crescendo e forma uma protoestrela, depois uma estrela média, uma estrela grande, até que ela se torna uma gigante. E aí vai chegar um momento que o seu combustível ele vai acabar e ela vai implodir e depois explodir, criando uma supernova. A partir dessa supernova, né, dessa grande explosão ali da supernova, vai criar um buraco negro ou uma estrela de nêutrons e também um remanescente ali da supernova. E a partir desse remanescente, a gente vai ter a reciclagem e a criação de uma nova estrela. Então aí, quando essa supernova ela explode, ela vai liberar em todo o universo essa sua poeira, né, que seriam esses elementos ali da tabela periódica. Então agora nós vamos ver de onde veio cada um dos elementos a partir das suas estrelas de origem. Então aqui a gente tem essa tabela periódica que possui a sua nucleossíntese. Então aqui nós temos o hidrogênio e o hélio, que foram formados ali a partir do Big Bang. Nós temos o lítio, o berílio e o bório, que vieram ali a partir dos raios cósmicos, são esses que estão em amarelo. Aqui, ó, a gente tem o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o neônio e o enxofre, que parte vieram de estrelas médias e partes vieram de estrelas grandes, né? Esses que estão em azul também. Esses aqui que estão em laranjado, eles vieram das supernovas. E esses que estão aqui, ó, em roxinho, foram produzidos pelos homens. Né? Então, aqui, tanto nessa última fileira, nesse último período, e aqui na família dos actinídeos e lantanídeos, nós temos elementos que foram produzidos em laboratórios. Eles não são encontrados ali na natureza, né, de forma natural. Eles são feitos em laboratório. Aqui, ó, a gente tem o porquê que serve a tabela periódica.
Vocês já pararam para pensar para que serve a tabela periódica? Então, ela surgiu ali para agrupar, classificar todas as informações que a gente precisa ali como alunos, como professores, né, como cientistas. Né? Então, eles estão agrupados de acordo com as suas propriedades químicas e físicas semelhantes. A tabela periódica, atualmente, ela conta com 118 elementos químicos. E cada quadradinho deles especifica o nome de um elemento químico. Né? Então, aqui a gente vai ter um número atômico, né? No caso aqui do hidrogênio, é o número 1. A gente tem o seu símbolo químico, que é esse H maiúsculo, e o seu peso atômico, a sua massa atômica. E por que isso é importante? Né? Então, por exemplo, se a gente vai resolver ali um exercício de estequiometria, a gente precisa dessas informações. Então, se a gente vai ver ali que tipo de ligação que esse átomo ele realiza, a gente vai ver de acordo com a sua posição ali na sua tabela. Se ele é um metal, se ele é um ametal, se ele é um gás nobre. Então, tudo isso a gente consegue, né, perceber ali dentro da tabela periódica. E como que surgiu, então, a tabela periódica? Vários cientistas ali ao longo dos séculos, eles foram tentando, né, produzir ali, agrupar essas informações. Mas o grande pai mesmo da tabela periódica é o Dmitri Mendeleev. Lá em 1869, ele pegou uma carta para todos os elementos conhecidos até então, naquela época, que eram 63. E nessas cartas, haviam ali os símbolos dos elementos e a sua massa atômica, juntamente ali com suas propriedades químicas e físicas. Então, ele colocou essas cartas ali na mesa e foi organizando elas em ordem crescente de massa atômica e agrupando essas informações e as suas semelhanças em relação às suas propriedades. Alguns anos depois, o Henry Moseley, lá em 1914, ele pegou, né, essa organização e mudou. Em vez de colocar pela massa atômica, ele começou a agrupar eles de acordo com o seu número atômico, né, porque as suas semelhanças entre ali os elementos químicos, ela fazia mais sentido. Então, até hoje, a nossa tabela periódica ela é organizada dessa forma. Aqui tem mais algumas informações, né, em relação à tabela periódica. Então, toda essa região aqui da tabela que está em roxo, ela é relacionada aos metais. Então, os metais, eles têm ali algumas características principais. Todos eles são sólidos, exceto o mercúrio. Eles têm ali um brilho metálico, né? Se a gente parar e pensar no ouro, na prata, né? Nesses elementos metálicos, eles vão ter ali um brilho. Eles tilintam, né? Então, eles têm ali um barulho bem característico, né? Por exemplo, a gente pensa no sino, né? Ele vai ter esse barulho característico. Eles são dúcteis, ou seja, eles são capazes, né? A gente tem a capacidade de transformar eles em fios. Eles são maleáveis, né? Então a gente consegue transformar ele em chapa e também são ótimos condutores tanto de calor quanto de eletricidade. O hidrogênio, ele não participa de nenhuma família, né? Ele não se encaixa em nenhuma das categorias, né? Então, ele não é um metal alcalino, embora ele esteja ali na família dos metais alcalinos, mas ele tem ali as suas características particulares. Aí nós temos aqui os ametais, né? Então eles não brilham, eles são maus condutores e eles podem ser encontrados em diferentes estados físicos, né? Alguns podem ser encontrados no estado sólido, outros no estado líquido e outros ali no estado gasoso. E por último, né, nós temos aqui, ó, a família dos gases nobres, que eles vão ter o quê? Uma baixa reatividade, a maioria deles são inertes, ou seja, eles não fazem ligações com nenhum outro elemento e todos eles são encontrados ali nos gases. Então, essa aula de hoje, a gente vai focar mais na questão da nucleossíntese e da funcionalidade dos elementos químicos. Então, eu vou mostrar agora para vocês um site bem interessante que fala exatamente sobre isso, né, sobre a funcionalidade dos elementos químicos. Então, aqui a gente tem uma tabela periódica interativa. Vocês podem encontrar ela lá no site tabelaperiodica.org. E aqui, ó, a gente vai ter todos os elementos da tabela
e as suas principais funcionalidades. Por exemplo, aqui o oxigênio. Então, aqui a gente tem todas as informações relacionadas ao oxigênio. Temos aqui um mapa mental, que fala sobre as suas principais ocorrências, né? Então, ele compõe 1% ali da massa do universo, 61% ali da massa do corpo humano, 46% ali da crosta terrestre e 86% ali do oceano, né? Lembrando que o oxigênio ele faz parte ali da fórmula do H2O, né, da água, e também do oxigênio encontrado ali em toda a atmosfera. Ele também pode ser encontrado ali no ar respirável, ele é encontrado nos minerais e também na camada de ozônio. E aí aqui também temos um videozinho mostrando os principais usos do oxigênio. Então ele é usado ali na siderurgia para a produção de aço, ele é utilizado em foguetes, ele também é utilizado ali nos cilindros de mergulho, nas instalações hospitalares, na soldagem ou corte, na indústria química, entre outras funcionalidades. Então esse site é bem interessante, porque para todos os elementos ali da tabela periódica, ele vai mostrar ali para que ele serve. Então vamos voltar aqui para o nosso slide e só revisando, né, tudo aquilo que aprendemos nessa aula. Primeiro a gente começou falando sobre o Big Bang, que foi a grande explosão. Depois nós vimos ali a questão da nucleossíntese, dos elementos da tabela periódica. Nós também vimos ali a questão da organização e da classificação da tabela periódica. E por último, vimos as suas principais funcionalidades. Acessem as nossas plataformas, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!